Fala, torcedor do Verdão, sejam bem-vindos ao canal, trazendo para vocês aí mais um vídeo a respeito do Palmeiras, um corte aí do jogo aberto, repercutindo essa grande vitória do Verdão para cima do Santos, 3-0. Era para ser mais, né? Muitas chances desperdiçadas, aquele lance extraordinário ali de áreas que Vitor Roque acabou perdendo. Deixa nos comentários o que você achou do jogo e bora aí assistir ao vídeo. Festa preparada, muitos convidados, mais de 40 mil convidados, e de repente você está na Copa do Brasil, primeiro jogo contra o Santos, clássico da saudade. Quem ficou na saudade foi o Peixe, porque o Palmeiras estava inspirado, fez 3-0, perdeu 3 gols, especialmente no segundo tempo. Gia, Maurício e Vitor Roque, ou Arias, como queiram. Mas o Palmeiras vai jogar na Vila, volta uma vantagem gigantesca e restabelecido, recuperado, hein? Ai. O Palmeiras sempre volta, minha gente. E de azul? Na noite em que o Palmeiras completou 112 anos, o presente veio do campo, principalmente das arquibancadas. Teve despedida antes da bola rolar. Alan foi homenageado, está de malas prontas para jogar no Manchester City. Acho que ele é uma máquina de competir, quer atacar, quer defender. Só lhe posso dar agora o conselho que eu lhe posso dar. Só tem que chegar lá e ser ele próprio. E aniversário pede roupa nova. O clube estreou o terceiro uniforme, foi de azul para encarar o Santos. O Santos não tinha Neymar. Todos pensavam que por causa do gramado sintético, mas o craque fez questão de usar as redes sociais para afirmar que estava à disposição e que foi uma decisão da comissão de Cuca deixá-lo fora da partida pela sequência de jogos. Tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência em poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os 2 cartões que ele tem. Então uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão. Ele tá isento, por ele teria vindo jogar. Então é uma responsabilidade da comissão técnica também. O Palmeiras tinha espaço, criava bem mais. Gabriel Brazão defendeu esse chute perigoso de Vitor Roque. A primeira finalização do Peixe foi só aos 27 minutos, com Igor Vinícius. Mas Flaco Lopes é fatal. De fora da área, o argentino surpreendeu o Brazão. Flaco Lopes! O Santos arriscou com o zagueiro Luan Pérez, mas o Palmeiras sabia o caminho para atrapalhar os planos do alvinegro. Empilhou chances. Arias apareceu bem pela direita, achou Marlon Freitas, o volante parou em Brazão, mas no rebote, Andréas Pereira. Defendeu no pé do Andrés Pereira! Cuca precisava mudar, na volta do intervalo colocou Gabigol, Rony e Bom Tempo. Não funcionou. Gabigol, inclusive, tocou errado para Luan Pérez, que perdeu a bola para Giai. O lateral ficou cara a cara com o Brazão. Acha que parou por aí? Nada. Mais um vacilo do Santos, dessa vez com o Escobar. Maurício também ficou de frente pro gol e perdeu. Para alívio dos palmeirenses, Giai se redimiu, cruzando na medida para Flaco Lopes fazer mais um. O segundo dele, o terceiro do Palmeiras. Essa foi a primeira assistência de Giai em 94 jogos. Por isso, tanta comemoração. Na cabeça passa muitas coisas, mas o importante é que chegou. E é isso, feliz pela torcida também, agradecer por apoio. Ninguém é melhor do que ele na dedicação. Ninguém. Ele falha passes, ele falha cruzamentos, mas ele entrega tudo. Tudo o que ele tem, tudo. E com o tempo, vos garanto, um bocadinho de calma, um bocadinho de carinho da torcida, já começa a fazer assistências.
O Palmeiras podia ter feito o quarto depois dessa jogada de Arias, deixando a zaga do Santos para trás. Vitor Roque finalizou mal, Piquerez também. O Santos tentou diminuir o prejuízo e, no fundo, sabe que podia ter sido pior. O maior responsável sou eu. A gente tem que entender que jogos decisivos assim, a gente tem que jogar melhor, tem que ter mais espírito, mais alma. Eu acho que agora a gente tem que embalar com essa confiança, continuar fazendo as coisas certas, que a gente tem muito campeonato pela frente ainda, mas a gente está se sentindo muito bem agora. A vantagem é verde na luta por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Vai precisar de Neymar mais do que nunca. Nós não representamos bem ao clube, ao torcedor, e isso aí é inadmissível, principalmente para o torcedor, e ele tem toda a razão. Eu já vos disse, não vou descansar ninguém, vamos apostar tudo em todas as competições e no final vamos ver o que é que nos toca. Vários recados foram dados na coletiva do Abel, mas o recado maior foi em campo. O Palmeiras entrou para vencer o jogo, já sabendo que o Neymar não estaria em campo, e fez um primeiro tempo até não tão brilhante quanto a segunda etapa. E aí, no segundo tempo, desperdiça vários gols com o Giai, com o Maurício. Aquele terceiro ali pode colocar ou na conta do Arias ou na conta do Vitor Roque. Mas fez 3-0. E é uma vantagem excelente. E um time que está dominando de novo as ações em campo, Edu. Renato, é o time que se preparou bem, né, para esse momento. O Palmeiras é um time onde que a gente sabe que dentro e fora de campo está muito bem administrado. A gente sabe quais são o planejamento, sabe o que você tem que fazer dentro do campo e fora dele também. Haja vista que a gente viu aí com relação à venda do Alan, uma venda milionária para o futebol europeu. E aí ontem, né, falando do jogo, o Santos até que começou bem, jogando, né, criando dificuldade para a equipe do Palmeiras. Teve uma chance ali pela lateral, ali pelo... O lateral direito do Santos, agora fugiu o nome. O Igor Vinícius. Igor Vinícius, que aí melhor acabou... chance do Santos no melhor chance. Aí depois que tomou o gol, aí o Santos desmoronou, Renato. Aí o Santos caiu numa situação ruim dentro do campo, porque o Palmeiras que pressionou. O Palmeiras criou dificuldade para o Santos. E no primeiro tempo era para ter saído com um placar ainda muito maior. E aí no segundo tempo, quando o Cuca faz as mudanças, abriu o Santos. E aí o Palmeiras começou a jogar com a qualidade dos seus jogadores e, na minha visão, com a displicência de alguns jogadores do Palmeiras no ataque, que era para ter feito mais gols ainda. Você não pode, você tem que ter respeito pelo seu adversário. Quando você cria essas chances, tem que fazer gol. Porque do outro lado tem profissionais também. Então você tem que respeitar, tem que fazer o gol sério. Não tem que brincar, não. Tem que fazer o gol. E pro outro lado, o Santos abriu. Saiu o Lucas Veríssimo, aí também acabou dificultando mais ainda a equipe do Santos. Então eu vejo que, na minha visão, o placar foi meio que mentiroso. Era para ser muito mais ainda do que foi o jogo. Ronaldão, vamos destacar aqui 2 argentinos. O Flaco Lopes, 2 gols na partida, tem sido um jogador decisivo e voltou da Copa do Mundo, talvez sendo até o principal jogador do time. Arias fez uma partida de entrega, de vontade, de participação, se apresentou, poderia ter feito gol, poderia, enfim, fez um jogo muito legal. E a gente viu o Giai com a primeira assistência, depois de muitos jogos pelo Palmeiras. A primeira assistência e perdeu esse golaço aí também na cara do Brasão. A verdade é que o Arias, para mim, foi o cara que citou... É Giarce, viu? Não é Giai, é Giarce. Giarce? É. Ele deu um carrinho de cabeça, né? Você viu? Deu um carrinho de cabeça. Mas é um brigador. O Abel falou que ninguém é tão disciplinado, tão afim de treinar, de realmente melhorar quanto ele no clube. Mas o cara que jogou pro grupo foi o Arias. Pra mim, ele ditou o ritmo do jogo, ele colocou todo mundo pra jogar, deu passe, se irritou, que ele deu um monte de passe pra todo mundo e ninguém se benzeu direito, aquela coisa toda. E era pra ter sido mais. Eu vou nessa Se ele tivesse sido egoísta, ele ia fazer um dos gols mais bonitos do futebol brasileiro. Esse gol, eu tava comentando até com o Edu aqui, porque o Arias poderia ter feito o gol tranquilamente. Mas ele quis ser solidário e deu o passe para o Vitor Roque, que não vive o melhor momento, fez gol de pênalti. Mas eu acho que o Arias poderia ter definido. Ali faltou, acho que ele teve 1 segundo e ele resolveu cruzar, mas ele poderia ter definido. Olha aí o lance. Olha isso aí, olha. Foi lindo. Olha só, olha a jogada. Olha só o drible. E aí... Serviu.
Era só ter feito gol. Cara, mas o que impressiona é a lentidão do sistema defensivo do Santos. Assim, Poderia ser o gol da temporada. E o Santos escapou. O Santos escapou de passar o maior vexame da história dele num clássico. Porque, assim, se o Palmeiras tivesse... não vou falar displicente, não acredito que seja essa palavra, porque os jogadores realmente eles tentaram. Não, cavadinha, atacante, faz isso. O Giai bateu. E lateral, a gente sabe. O Vitor Roque bateu, o cara bloqueou ali. Então, não vejo como displicência. Eu vejo o quê? Como uma falta de pontaria. Se eles tivessem sido mais preciso, o Santos teria passado a maior vergonha da história dele, porque a disparidade aí de Palmeiras e Santos foi gigantesca mesmo. Foi gigantesca e assim, o Palmeiras passeou em campo, o Santos ficou em Santos. E eu vejo que a produção ofensiva do Palmeiras foi muito alta também. Isso é importante, que o time tenha chances, que ele chegue na área adversária. Ele dominou não só o ataque, mas todos os setores da partida. Isso ficou nítido. O Neymar agora tá respondendo todo mundo, falando sobre qualquer coisa aí na internet, não é? E o jornalista, o Thiago Asmar, ele colocou o seguinte: bastidores, Santos tentou mesmo convencer Neymar a jogar hoje, mas o staff do jogador não cede com relação a ele jogar na grama sintética. A decisão não é apenas dele. Aí o Neymar, Neymar, foi lá e digitou: não foi isso não, eu estava à disposição para jogar. Foi uma decisão da comissão pela sequência de jogos que temos. Alexandre Matos, inclusive, falando sobre isso. Aqui está ele, Seguinte, uma entrevista à GE TV, ele falou o seguinte: deixar claro que o Neymar está 1000% disponível para o Santos sempre. Ele jogou contra o Atlético Mineiro ano passado no gramado sintético. Nosso calendário é muito insano. O Santos conseguiu com competência estar em 3 competições. É difícil até para os jovens de 18 anos. Neymar está com seus 33, 34 anos, então a gente tem que preservar. Em comum acordo com a comissão e direção de futebol, achamos melhor preservar, até porque temos duelo contra o Corinthians na quarta-feira, o duelo de volta da nossa casa, e precisamos de todo mundo, questão de estratégia. Ele jogaria aqui na maior tranquilidade. Uma coisa é a pessoa gostar, a outra é a pessoa ser profissional e cumprir. Neymar está disponível, é um baita profissional, lidera o vestiário, ajuda muito o Santos. E aí, Ronaldão? É muito louco isso aí, né? Porque não adianta você colocar o fermento depois que o bolo tá pronto. O jogo já foi, por que não falaram? Neymar não está nesse jogo, Neymar não vai. Porque foi colocado que ele não jogaria por causa do gramado sintético, que seria também um absurdo, um cara que tem uma lesão que ele tem. Mas o Santos nunca disse nada oficialmente. Então não fala nada. Aí depois que acontece, depois que tomaram uma tarracada, aí acontece o quê? Não, Neymar não vai, Neymar não foi. Até o próprio Neymar respondendo jornalistas, querendo jogar aí, não sei o quê, no mano a mano com ele também. Isso aí é palhaçada. Cadê o profissionalismo que a gente cobra aqui? Né? Agora parece, não, porque o Neymar foi combinado, isso aí parece até uma coisa já programada e poderia tirar esse peso do time que foi para campo ontem, porque o time do Santos ontem foi uma vergonha, saiu barato, né? O que a gente viu do Santos ontem, então já coloca na cabeça dos jogadores, do torcedor, que ele não vai, pronto, velho, é simples, e faz com que o grupo se fortaleça para um embate como esse, porque foi uma vergonha que o Santos passou ontem, isso aí ninguém vai contestar. Mas a resposta do Cuca, a gente tem, inclusive, ela separada, ele falou sobre vários aspectos, inclusive ele comentou a questão não só do gramado sintético, mas dos cartões e tudo mais. Vamos ouvir o Cuca até para entender qual foi o posicionamento do técnico santista. A ausência do Neymar e tem suas razões, vocês sabem, então foi o tal do controle de carga, ele não poder ter uma sequência em poder desenvolver o futebol dele ao natural, jogando hoje, jogando domingo que vem, jogando na quarta que vem, o segundo cartão, os 2 cartões que ele tem. Então uma série de fatores fez com que a gente tomasse essa decisão. Ele tá isento, por ele teria vindo jogar. Então é uma responsabilidade da comissão técnica também. Ele estava relacionado porque até o último momento a gente ficou discutindo a vinda dele ou não, o gramado sintético, o desgaste, o risco de perda, a importância dos jogos que vêm, o segundo cartão. Então não é um motivo apenas, né? São diversos. Agora ele faz muita falta para nós, lógico, ele dentro do campo, ele engrandece muito a nossa equipe.
Tá aí o posicionamento do Cuca, bem abatido na entrevista, sabe que um 3-0 para a Copa do Brasil, quando o adversário ainda mais é o Palmeiras, esse que é líder do Campeonato Brasileiro, que está na Libertadores, e dá para ver que ficou pesado, hein? A gente vê que os muros foram pichados também, o torcedor do Santos está sofrendo no Campeonato Brasileiro, agora na Copa do Brasil vê que a possibilidade de passar é muito pequena, principalmente depois do resultado de ontem. E a Sul-Americana todo mundo fica só observando. Então, Edu, agora é tentar reverter esse resultado da volta, mas tem o Corinthians ainda no final de semana. Renata, ontem para mim a resposta foi nítido. O pensamento deles é do Campeonato Brasileiro. E tem que ser. Para mim, Renata, a minha visão tem que ser. Porque se você pega a sequência do Santos no Campeonato Brasileiro, é muito difícil. Bom, torcedor, esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês hoje. Palmeiras amassou, botou o Santos em mais crise do que já estava. Um baita jogo. Vitor Roque tem que voltar à fase boa dele, a fase de fazedor de gols, né? Foi um jogo bem atípico, ele perdeu 2 oportunidades, uma que seria... Qual foi o que alguns comentários dos vídeos anteriores falavam, né? Poderia ser o Messi, Cristiano Ronaldo ali do lado, que não tocaria aquela bola ali. Era a bola de finalizar, era a bola de chutar pro gol. Depois de um lance aí absurdamente extraordinário, né, do Arias, um chapéu, depois um meia-lua ali na zaga, desconcertou a zaga, era só chutar, se ele faz um gol, era um gol que era para brigar, sem sombra de dúvida. Esse seria o gol mais bonito do Brasileirão e brigaria com certeza aí pelo Puskás também. A gente fica na torcida para que o Verdão siga fazendo jogos consistentes como o de ontem, venha cada vez mais trazendo títulos para a torcida. 3 anos não ganhou um título de relevância, então esse é o ano de papar tudo, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e dando o nome que é o Palmeiras, o nome que é Abel Ferreira no comando desse time. Deixa nos comentários o que você achou do jogo, o que você espera aí para os próximos jogos do Palmeiras, lembrando que o Palmeiras tem pela frente aí no domingo, às 18h30, o Mirassol fora de casa pelo Brasileirão, está a 6 pontos do Flamengo, conseguiu abrir essa vantagem depois da derrota do Flamengo para o Cruzeiro por 2-1 e a vitória sobre o Vasco por 4-1 num baita jogo. Deixa nos comentários a sua opinião, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like.